Paz e bem a todos, meu nome é Lucas Fialho e eu guiarei seus passos através deste labirinto. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, heróis e sacerdotisas, ao novelo de Teseu. Hoje eu separei um vídeo que eu achei muito interessante sobre dores e as suas causas emocionais. Eu, como massoterapeuta, eu atendo muitas pessoas que têm dores físicas, mas que, ao fazer anamnese, ao conversar com essas pessoas, a gente nota que, embora não seja um caso clínico, não seja um terapeuta especializado, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra ou um neurologista, alguma coisa nesse sentido, a gente mesmo assim consegue perceber que muitas pessoas trazem consigo questões emocionais, psicológicas. Eu também faço um trabalho paralelo a isso, junto com o tarô, que a gente consegue perceber certos aspectos psicológicos das pessoas em conjunto ali com a astrologia, com os arcanos, com o que a carta está nos mostrando e, lógico, conversando também com esse paciente, esse cliente, a gente consegue perceber várias nuances, várias doenças que se correlacionam tanto com o físico como o emocional. Nós somos um sistema muito complexo, o ser humano é um sistema muito complexo de matéria e de coisas intangíveis. Eu acredito muito na energia, nos aspectos mentais, psicológicos, emocionais e também espirituais. Mas a gente sabe que há uma barreira muito grande nesses processos, principalmente entre um misticismo, um esoterismo, uma religiosidade e a ciência. Eu, como um cético que sou também, mas como uma pessoa que acredita em todas essas vertentes, eu fico meio que no meio do muro tentando associar as coisas entre a ciência e uma coisa mais esotérica, mais mística, mais religiosa. Na minha humilde opinião, eu consigo isso porque eu tenho uma mente muito aberta. Mas, dependendo da pessoa e do viés em que ela acredita, às vezes eu vou para um lado mais científico, às vezes eu vou para um lado mais místico, mas no meu entendimento as duas coisas se correlacionam. E aqui a gente tem um perfil, está aí no vídeo para vocês seguirem também, para deixar mais claro, eu vou deixar também linkado. Ele é um professor hipnólogo, muito legal o trabalho dele. Ele trabalha como se fosse um mentalista, sabe aquela série do mentalista? Muito boa também. Então ele também trabalha com essa parte da neurolinguística, PNL. Então é muito legal o trabalho dele. E nesse vídeo ele está falando um pouco sobre as doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças que são de causas emocionais. Muita gente vem até mim, faz uma massagem. Normalmente quando você vai fazer uma massagem, se não for um problema até de cunho neurológico muito forte, as pessoas têm que sentir algum alívio na massagem. Algumas literaturas falam entre 15% a 30% da dor. Isso é o mínimo, né? Se a pessoa não tem pelo menos de 15% a 30% nesse alívio de dor, é porque existe uma coisa mais forte, existe um problema até de cunho neurológico mesmo. Então, é preciso coadunar, né? É preciso interagir, e é por isso que eu gosto da massagem, porque ela interage, ela consegue pegar tantos aspectos físicos, bioquímicos, fisiológicos, como aspectos emocionais.
Então, a cromoterapia, a música que é colocada, a aromaterapia, né, dos óleos essenciais, tudo isso faz com que haja um relaxamento. Então, você se relaxando, você tem menos dor. E aqui, nesse pequeno trecho, ele vai falar sobre uma doença que aflige muitas pessoas, que é a fibromialgia. Então vamos ver esse trecho para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Inclusive, muita gente não sabe. É triste, Fibromialgia é um diagnóstico por exclusão. O que significa diagnóstico por exclusão? Se não é A, se não é B, se não é C, deve ser fibromialgia. São dores que são intensas, espalhadas no corpo todo, latente, em articulações, e que não são estruturais. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma tendinite. Eu consigo descobrir, eu tenho uma tendinite. É um dano estrutural na articulação. Fibromialgia não acontece isso não. E tem muitas dores que a gente encontra no ambiente de trabalho que não estão realmente relacionadas com as estruturas. São dores que vão ter origem psicológica. Vai ter gente que tem dor no trabalho nas costas que some nas férias. Inclusive tem gente que tem relacionamentos tão tóxicos em casa, com o marido, com a esposa, que a esposa viaja ou o marido viaja, eles têm fibromialgia, a dor some. Aí depois ele volta ou ela volta, a dor volta. Porque, na verdade, o cérebro acha mais razoável criar aquela dor do que ter que lidar com aquela emoção relacionada com aquela pessoa. Nossa. Aí é uma defesa que o cérebro faz. Então, vocês percebem, num vídeo de 1 minuto, quantas informações a gente pode recolher aí para a gente fazer uma reflexão que esse maravilhoso profissional Alberto vem trazer para a gente. E é exatamente isso. Eu tenho pesquisado bastante sobre fibromialgia e ela é uma doença que a gente pode quase que falar que é uma autoimune, né? O próprio corpo, na realidade, a própria mente que vai criar esse tipo de dor. Então, é uma doença crônica e muito difícil de se relacionar, de conviver com essa dor. Por quê? Muitas pessoas tratam a dor física, ele vai falar de danos estruturais, que está correto, e eu falo da dor mecânica. Ou seja, um pintor, a dor que ele tem no ombro, no braço, é uma dor mecânica, porque ele está fazendo um trabalho mecânico, né? A fibromialgia não é uma dor na estrutura, não é uma dor mecânica do nosso organismo, é uma dor psicológica. Então quer dizer que ela não existe? Ao contrário, ela é tão forte, você cria a sua realidade através disso e ela consegue, criando no cérebro essas sinapses, consegue ultrapassar uma coisa intangível, que é um pensamento, uma emoção, para o físico. E uma coisa muito interessante é que, como a gente pode ver aí na imagem, cada órgão, segundo a medicina tradicional chinesa, então não é simplesmente um achismo, são elaborações da medicina, de uma medicina milenar. Então, através dos estudos, né, desses grandes mestres chineses e orientais, foi fazendo uma correlação entre os medos, as fobias, as doenças mentais e os órgãos que elas atingem. Então a gente vê aqui na imagem que o rim ele está disposto ao desprezo e ao medo. O coração, ansiedade e alegria. Pulmão, tristeza e mágoa. O baço, preocupação e culpa. O fígado, rancor e raiva. Então esses sentimentos eles podem afetar esse tipo de órgãos. Né? Está escrito, os corpos não são separados por partes. Logo, doenças e problemas físicos podem afetar o resto do corpo e a mente. Por isso, a cura deve incluir o tratamento de todos os desequilíbrios psicológicos, físicos e espirituais. E hoje, o que está em voga? As terapias
integrativas. Por quê? Infelizmente, a medicina ocidental esquarteja a gente. E a medicina oriental, a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, hindu, e a medicina tradicional chinesa, eles já são medicinas que tratam o corpo, mas a mente, o espírito, tudo como uma filosofia de vida única, que é o que nós somos realmente. Nessa outra imagem, a gente tem aí as associações com 5 elementos, que são 5 elementos da medicina tradicional chinesa, que é utilizado muito, principalmente na reflexologia podal, no shiatsu, que são pontos energéticos que se utilizam dos pontos, dos meridianos e da lógica da acupuntura. Então, a gente vê que o fogo, a gente tem a emoção, a alegria, o sabor, o órgão, a víscera, o sentido, o tecido, o sistema e a estação. Então, você vê que é um sistema muito complexo. Então, as emoções do fogo é a alegria, da terra, a preocupação, do metal, a tristeza, da água, o medo, da madeira, a irritabilidade e assim por diante. Então a gente tem associado a isso a emoção, o sabor, o órgão, a víscera, que é interessante porque correlaciona um órgão que é um órgão parrudo, um órgão que é fechado, e uma víscera, que é um órgão aberto. Então a gente tem um intestino delgado, que é aberto. A gente tem um estômago, que é uma bexiga, né? A gente tem até bexiga na água, é uma bexiga realmente. E a gente tem órgãos como o coração, que é fechadinho, o baço, que é fechadinho, o pulmão, que é tudo fechado, o rim, o fígado. Então, são estudos correlacionados de milhares e milhares de anos. Então, quando você chega que tem um problema, que você está com desânimo, você está triste, provavelmente o seu metal, juntamente com o pulmão, pode ser que esteja em alguma desordem. Então, assim, esse sistema da medicina tradicional chinesa é muito complexo e é muito assertivo. Por quê? Foram não apenas um ano, 2 anos, uma semana, um mês, foram milênios de tentativa e erro, de observação. E você vê que todas as técnicas, por exemplo, do Kung Fu, a gente parte para a área oriental, que tem os chás, tudo isso faz parte da natureza. Então eles correlacionam tudo através da natureza. Então por isso que esses 5 elementos são partes fundamentais da própria natureza e da natureza humana. Nessa outra figura, a gente pode ver a correlação entre os 5 elementos, o órgão e a víscera, e o seu sentido. Nós temos 5 sentidos, 5 elementos, não é à toa que esses números batem. Então, conforme você vai estudando as coisas, você vai fazendo as correlações. Então, o paladar, o tato, a visão, o olfato, tudo isso é através da audição, né? Tudo isso são correlacionados através destes elementos. E a gente tem aí uma roda, né, de nutrição e também uma roda de inibição. Então a gente pode ver que a madeira, por exemplo, ela vai nutrir o fogo. A água inibe o fogo. Então a gente tem todas essas nuances, essas maneiras de tratar as doenças, de tratar as quebras de energia. E uma coisa que é muito interessante na medicina tradicional chinesa, na reflexologia podal, no shiatsu e na acupuntura, é exatamente conhecer
esses problemas. Então, se eu tenho um desequilíbrio no coração ou no intestino, esse meu fogo está provavelmente desalinhado. E o que eu tenho que fazer com esse desalinho? Eu tenho que colocar mais água para que esse fogo abaixe. Então, quais são os pontos que eu tenho que prestar atenção e estimular? Não é o coração ou o intestino delgado. Eu vou fazer uma estimulação, uma reflexologia podal nos rins e na bexiga, para ver se isso há um aumento, uma estimulação. Na acupuntura também, as agulhas serão colocadas em pontos estratégicos para que haja uma equação ali, uma equatividade dessas energias. Então, é muito rico e muito prazeroso estudar esses tipos de energia, esses tipos de características do ser humano, porque realmente funciona. Funciona. Porque foi na tentativa e no erro e da observação da melhora através de milênios. Então, a medicina tradicional chinesa, ela vem corroborar com que hoje a medicina tradicional ocidental, juntamente com uma mentalidade científica, através de estudos muito robustos, através de máquinas, através de instrumentos que há 10, 20, 30 anos eram obsoletos, não existiam na realidade, hoje a gente já pode observar como funciona um neurônio, como é uma sinapse, o que o estado emocional pode efetivamente fazer mal aos órgãos, aos sentidos, coisas que os japoneses, os chineses, os orientais, os hindus, os egípcios, enfim, essas sociedades milenares já sabiam. Como que eles sabiam isso? Aí abre para especulações, mas o fato é que eles observavam, eles agiam com inteligência, coisa que hoje a nossa sociedade deixa a desejar. Então, no caso da fibromialgia e, por exemplo, a psoríase, que é uma alergia horrível nas mãos, no couro cabeludo, nos pés, são causas emocionais. Eu próprio também tenho ainda uma doença autoimune que minha pele entra em desaforo, em desafio com a própria pele, que eu fico com manchas quando ataca isso. Quando eu fico muito ansioso, então eu tenho diagnosticado em mim também uma doença autoimune, que é totalmente emocional. Então eu falo de causa própria. Quando eu fico muito ansioso, espinhas, minha pele muito oleosa. Então, quando você for procurar um médico para suas alergias, para essa sua dor no estômago, enfim, para N assuntos, é o que eu sempre falo. Procure também um psicólogo, um analista, um terapeuta, um psiquiatra que seja. Porque nós só vamos ser realmente felizes ou ir ao encontro da felicidade num ponto equilibrado quando a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo estiverem em harmonia. Por isso também os yogis na Índia, eles tratam disso como um todo, né? A religião, a meditação, o desenvolvimento físico através da yoga. Os monges, principalmente os monges Shaolins, têm um preparo físico descomunal, são guerreiros, mas também são monges, né? São padres na nossa linguagem. Então eles têm o espiritual e o físico completamente bem treinados. E eu insisto, sempre falo isso, nossa sociedade ocidental desvincula isso, particiona o que é um erro.
nós somos um todo e nós precisamos manter o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual em harmonia. É fácil? Não é fácil. Mas essa dor que você toma remédio, alivia, depois volta, pode ser que tenha uma causa emocional. Então, para que haja uma melhora efetiva, você precisa encontrar essa causa emocional e tratar o seu emocional, o seu psicológico e o seu lado espiritual. Muito obrigado, paz e bem a todos e até mais.